Imaginem a fusão de dois mercados gigantescos praticamente da noite para o dia. Pois é, depois de 25 anos de um impasse político que parecia não ter fim, a chave finalmente virou. E o resultado? Uma nova realidade na casa dos trilhões de dólares acabou de nascer. Isso não é só um acordo comercial, é uma onda de choque que já está reescrevendo as regras da geopolítica global. E para entender o peso disso, a gente precisa olhar para os números, que são simplesmente brutais. Estamos falando de um mercado somado de 720 milhões de pessoas. O PIB passa da marca absurda dos 24 trilhões de dólares. É, sem exagero, uma fusão colossal de poder econômico que muda o eixo do mundo. E a mudança que vem com isso é enorme. Entender como essas placas tectônicas da economia estão se movendo antes que elas mudem mercados inteiros é absolutamente vital para qualquer negócio hoje em dia. Aliás, para quem quer estar sempre um passo à frente nessas movimentações, já aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar de perto as nossas próximas análises. Seção 1. O enorme pivô da Europa. E aqui vai um detalhe que pouca gente percebe. Isso não é só sobre vender mais soja ou minério. Na verdade, trata-se de uma manobra geopolítica de sobrevivência friamente calculada pelo bloco europeu. A real é que a Europa precisava urgentemente de uma rota de fuga. Olha só o cenário. De um lado, a expansão agressiva da China. Do outro, o comércio com os Estados Unidos sempre numa corda bamba, sem falar na tensão constante no Oriente Médio. Então, onde eles poderiam encontrar estabilidade, paz e, principalmente, energia limpa? O radar europeu virou e travou direto no Brasil e no Mercosul. O que nos leva à seção 2, o ganho inesperado. Porque com essas portas do mercado europeu se abrindo, formou-se um verdadeiro tsunami de oportunidades financeiras para o lado de cá. Dá só uma olhada nessas projeções oficiais que foram detalhadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A expectativa é que até 2038 a gente veja um salto de 13% nas exportações gerais do Brasil. Mas a cereja do bolo, a verdadeira engrenagem de crescimento, é o setor industrial que está se preparando para um salto massivo de 26%. É muita coisa. E tem mais, a onda de choque já começou a ser sentida logo no dia 1º de maio. O motivo? Mais de 5 mil produtos tiveram as tarifas zeradas, da noite para o dia. Estamos falando de 80% das exportações atuais do Brasil para a Europa simplesmente isentas de impostos logo no apito inicial. Mas o que isso significa em dinheiro vivo, né? O mapeamento da Fieming encontrou incríveis 11 bilhões de euros em oportunidades inéditas, isso por ano. E esquece aquela ideia de que é só café ou suco de laranja. Esse salto de competitividade vai bater direto na alta manufatura, em motores, em autopeças, produtos que antes eram esmagados pelas taxas de importação europeias. Só que a gente precisa prestar muita atenção nesse cronograma aqui. Porque enquanto milhares de produtos ganharam tarifa zero no dia 1, as proteções para alguns setores mais sensíveis vão cair bem devagar. A agropecuária, por exemplo, tem um prazo de 10 anos. Veículos elétricos e híbridos, 18 anos. E a transição total para as grandes montadoras, isso pode se arrastar por até 3 longas décadas. É um jogo de paciência. Bom, com tudo isso, parece que é um caminho totalmente livre para o lucro, certo? Na verdade, não. Tem um gatilho perigosíssimo escondido aí nas entrelinhas, que é a chamada armadilha dos 5%. E olha, antes da gente mergulhar em como isso pode travar o comércio de repente, já deixa um gostei aqui nessa explicação para ajudar a levar essa investigação a mais mentes curiosas. Indo para nossa seção 3, os obstáculos ocultos. As tarifas até despencaram, mas no lugar delas, uma teia super complexa de regulamentações assumiu o controle da situação. Essa armadilha que eu mencionei é a maior dor de cabeça, principalmente para o agro, e atende pelo nome de regra de salvaguarda. A dinâmica é a seguinte: se a exportação de qualquer produto der um salto rápido de apenas 5% acima da média dos últimos 3 anos, bom, os freios de emergência são puxados e a importação é bloqueada temporariamente. É a prova definitiva de que esse acordo passa bem longe de ser um faroeste desregulado. E o xadrez fica ainda mais denso. Por enquanto, só a parte comercial está valendo de forma provisória. Os pilares políticos desse acordo ainda vão ter que encarar batalhas dificílimas de aprovação dentro de cada um dos parlamentos europeus. E eles estão cobrando caro, exigindo do Mercosul compromissos ambientais extremamente rigorosos e garantias bem sólidas de direitos trabalhistas. Mas enquanto o Brasil e a Europa estão lá comemorando essa união histórica e promissora, uma nuvem bem sombria de retaliação começa a se formar um pouco mais ao norte.
Chegamos à seção 4, a ameaça iminente de retaliação dos Estados Unidos. Porque a política americana, com seu tom bem mais protecionista, está projetando agora uma sombra gigante em cima dessas ambições de expansão do Brasil. É um choque de realidades absurdo. De um lado, você tem a Europa zerando impostos de 5.000 produtos. Do outro, Washington levantando verdadeiras muralhas. Os americanos estão mantendo tarifas simplesmente esmagadoras, na casa dos 50%, sobre metais super essenciais do Brasil como aço, alumínio e cobre. E parece que o cerco está fechando cada vez mais. O governo americano está conduzindo investigações pesadas contra o Brasil, sob a temida Seção 301. E adivinha os alvos? Eles estão de olho em tudo, desde o desmatamento até o ambiente digital de negócios, passando até pelo nosso sistema Pix. O perigo real aqui é Washington usar tudo isso como munição diplomática para justificar novas retaliações econômicas. O que nos puxa direto para a seção 5, a partida de xadrez global. Resumindo a ópera, o Brasil está hoje pisando numa corda bamba de altíssimo risco no palco internacional. Para não acabar sendo esmagado no meio dessa guerra fria comercial, a estratégia do governo brasileiro tem sido apostar tudo na diplomacia pessoal. O vice-presidente Geraldo Alckmin já deixou bem claro, a meta é tentar manter uma, aspas, boa química com Washington para desviar dessas retaliações, enquanto se aproveita ao máximo as cifras bilionárias da abertura europeia. E tudo isso deixa uma pergunta no ar que provavelmente vai definir a nossa próxima década. Será que o Brasil realmente tem fôlego para navegar por essas exigências ambientais super rígidas da Europa e, ao mesmo tempo, escapar das garras protecionistas dos Estados Unidos? Como é que vai terminar esse cabo de guerra geopolítico? Eu quero muito saber o que vocês acham, então deixem as suas visões aqui nos comentários para a gente começar o debate. E, claro, se certifiquem de ativar a inscrição para não perder a nossa próxima análise documental. Um abraço e até a próxima!